Bom, sejam todos muito bem-vindos. Agora nós vamos finalizar nosso conteúdo de rochas, né, de petrologia, da disciplina de Gênesis e Morfologia do Solo, falando das rochas ígneas, das metamórficas, e agora vamos falar um pouquinho das rochas sedimentares. As rochas sedimentares envolvem, né, o processo de formação das rochas sedimentares envolve o intemperismo, né, que o intemperismo, principalmente da superfície, da crosta, e das rochas existentes. Do resultado do intemperismo, nós vamos ter um manto de material solto, né, uma quantidade de material solto ali na superfície, que se chama manto de intemperismo. Esse manto de intemperismo, ele vai principalmente pelos rios, né, eu falei para vocês no início do semestre que nós temos aí bacias sedimentares pelo Brasil, e essas bacias sedimentares têm uma função muito importante na formação do continente, nas formações geológicas, porque elas vão levando os detritos, né, por onde elas vão passando, e aí vão transportando. E aí, depois que ele é transportado, né, esse material vai ser depositado no leitos dos oceanos, ou leitos de lagos, e depois de sedimentado, ele vai sofrer a diagênese. Falamos de diagênese lá, o campo da diagênese, temperaturas abaixo de 300 graus Celsius, com pressões em torno de inferiores a 200 megapascal, que aí está no campo da diagênese, aí temperaturas mais altas a 300 graus Celsius e pressões, né, superiores a 200 megapascal, aí a gente já está começando a entrar numa zona de metamorfismo. Então, esse material vai sofrer diagênese, né, e são constituídos por sedimentos que podem provir de diferentes origens. E em função dessas origens totalmente distintas, né, porque os rios eles vão sofrendo influência das rochas que eles estão, do material, desse manto de intemperismo. Esse manto de intemperismo pode ter origem de rochas diferentes, e aí acaba que você vai ter deposição. E é claro também, né, um rio passa por diferentes regiões, você tem os afluentes desses rios que vão cortar e vão transportar sedimentos de diferentes origens. E aí você tem a deposição, né, de materiais de diferentes características. E aí uma das características das rochas sedimentares é justamente formar, né, esses mantos de sedimentos com características distintas, desde um material bem antigo até um material mais recente para a superfície, né? A principal característica, então, das rochas sedimentares é essa estratificação. Então, nós temos uma estratificação desse material, né, que em função da origem, né, e da caracterização desses sedimentos transportados. E aí, só para definir, e aí a gente vai começar a entrar em temperismo, principalmente na próxima aula. Intemperismo, né, envolve processos como desagregação, decomposição e retrabalhamento das rochas pré-existentes, com o resultado da formação de sedimentos. Os nossos sedimentos eles podem ser plásticos, resultado de deposição mecânica, então ambientes plásticos, e nós temos os sedimentos bioquímicos, que resultam da precipitação de soluções. Então, nós temos uma imagem muito clássica de sedimentos clásticos, resultado da deposição de mecânica, e aqui nós temos os sedimentos bioquímicos, resultado da precipitação de carbonatos, inclusive com a preservação, preservando estruturas de animais da época da formação desses sedimentos. Então, é muito comum encontrar em rochas calcárias fósseis. Eu ainda não ganhei nenhum de presente, nem achei, mas mesmo porque não posso, né, porque todo fóssil achado, ele pertence à União, porque tudo que está abaixo do subsolo pertence ao Estado, pertence à União. Né, a União que eu falo é o Estado brasileiro. Então, se um dia alguém achar algum fóssil aí, comunica porque é a história, né, do terreno brasileiro. Então, é um sítio arqueológico, né? Sítio arqueopaleontológico. A presença desses, a preservação, né, de estruturas de animais pré-históricos em sítios bioquímicos.
Então, lá nas rochas pré-existentes, nós podemos ter tanto a desintegração física, como a desintegração por ação química. Na desintegração física, você vai simplesmente transformar fragmentos grandes em fragmentos menores, né, de tamanhos variados. Esses fragmentos, né, detritos, juntamente com as soluções resultantes da decomposição química, então, se a gente tem uma dissolução química, você vai ter fragmentos misturados ali numa solução, né, com íons que compunham aquela rocha e aqueles minerais. Esse material, com essas soluções e suspensões e detritos, vão ser transportados e distribuídos. E aí nós podemos ter transporte por gravidade, por geleiras, pelo ar, pela água, pelo vento, entre outros. Depois desse material ser transportado, né, ele vai sofrer diagênese, vai ser depositado, e em função das condições de temperatura e pressão do campo da diagênese, vão sofrer reações e formar as rochas sedimentares. E aí nós temos tanto rochas sedimentares com sedimentos clásticos, conglomerados, como precipitados químicos, sendo que os sedimentos clásticos são de deposições mecânicas. E aí nós temos as bacias de sedimentação, né? Aquilo que eu falei lá no início do semestre, o continente, ele possui vários rios, e esses rios, eles vêm transportando os sedimentos por onde eles vão cortando, né, e esses sedimentos vão sendo depositados aqui no leito dos nossos oceanos. Então, vocês, para quem já foi no mar, né, no encontro do mar com grandes rios, São Francisco, lá no Nordeste, né, bem típico, bem característico, o pessoal lá da Argentina com Bacia do Paraná, e aqui vai trazendo e depositando sedimentos. Agora você imagina, o São Francisco, ele nasce na região das vertentes, lá na transição das vertentes, mas nasce exatamente na Serra da Canastra, no centro-sul de Minas Gerais, a divisa do Triângulo Mineiro com a região centro-sul de Minas, e aí o rio nasce, o São Francisco nasce ali em Minas, corta para o norte de Minas, Bahia, né, vai fazendo a divisa da Bahia com Pernambuco, depois de Alagoas com Sergipe, e olha o tanto, né, quantos quilômetros esse rio percorre, quanto material ele transportou e a sua bacia sedimentar. E o foz do Rio São Francisco é a coisa mais linda do mundo, né? Se alguém tiver alguma curiosidade, um dia vai lá, é muito lindo, é muito bonito. Né? Lagos também é uma região de formação de sedimentos, né? É uma região de depósitos de sedimentos. Então, você tem montanhas, a parte mais alta, o material da parte mais alta que está ao redor desses lagos vai transportando. Né? Nós temos aí regiões de glaciação, e aqui bem específico, né? As áreas de glaciação dos Andes é transportado lá pelo Rio Solimões, que quando se junta com o Rio Negro vai formar as zonas, e você trazer sedimentos, e tem uma influência muito interessante, que eu já falei em aulas passadas, né? Esses sedimentos que traz lá da região andina, né, que ele nasce lá no Peru, na região dos Andes peruano, esse material, quando no período das chuvas no Amazonas, o rio Amazonas sobe de nível, e todo esse material é depositado, né, ali naquela região, e aí no período mais seco, o rio volta a correr no seu leito menor, e aí aquele material sedimentado vai caracterizar, traz alguns traços de características mineralógicas àqueles solos, como, por exemplo, a presença de esmectita. Como é que você explica um solo amazônico altamente intemperado a presença de esmectita? Né? A presença da caolinita eu expliquei, né? Porque aí a vegetação ela tem uma eficiência tão grande na ciclagem de silício que o silício não é perdido, ele é ciclado e mantido no sistema. Aí a caulinita se torna estável. E aí você tem a formação de caulinitas até bem estruturada. Mas, sob a influência do rio Amazonas, né, e o rio Solimões, você tem a presença de esmectita. E como é que você explica, né, numa região onde mal você está encontrando ali a caulinita em função da ciclagem que a vegetação faz,
a estabilidade da esmectita, né? Essa esmectita ela é depositada, né, quando o rio, no período chuvoso, ele aumenta o seu volume e todos aqueles sedimentos que ele traz desde a sua nascente é depositado ali. Então, olha como isso pode influenciar, né, na mineralogia de um solo. Então, esse material pode ser depositado tanto no leito dos rios, como também pode ser transportado e depositado nos leitos do oceano. Então, nos deltas aí, plataformas continentais. Então, você vê que aqui nós temos regiões de sedimentos. E o que eu falei, o Brasil ele não foi coberto, não foi só terra, né, exposta. Nós temos várias regiões do Brasil que já estiveram submersas em oceanos pretéritos, e que nós temos rochas sedimentares no leito, né, desses antigos oceanos pretéritos. Principalmente aí nós temos as rochas calcárias, que são comumente encontradas aí na região centro-oeste do Brasil, principalmente aqui no sul de Goiás. Essa linha que faz aqui já está aí, Perolândia, Mineiros, Rio Verde, vai aí, pega o Triângulo Mineiro, Uberaba, né, você tem grandes formações calcárias nessa região. O tipo de transporte dos sedimentos, ele pode ser transportado, né, o movimento de massa pelo escorregamento, pelo gelo, pela chuva, posições de chuvas, pelo vento, areias, dunas, poeiras, né, é até interessante porque as massas de ar quente que chegam ao Amazonas, elas trazem sedimentos lá do Saara, né? Então, podemos dizer que no Amazonas, né, encontram ali depositados sedimentos do Saara, que ele chega ali através dos ventos, dessas massas de ar que passam na região equatoriana do nosso planeta. Através dos rios, né, suspensão, arrastos ou rolamento, e através das soluções, os rios complexados, ou próprios rios ou colóides. A deposição, o modo de deposição, ele é muito importante, né, nas características das rochas sedimentares, porque ele vai resultar indicando claramente o ambiente, se foi continental ou marinho, né, em que o material se formou. Então, aqui é um exemplo de uma rocha sedimentar marinha. Né? Se você vê, você consegue observar, né, o movimento das ondas aqui, né, o movimento da água da região marinha, da água marinha, né, na forma de deposição desses sedimentos. Então, você tem uma rocha sedimentar com deposição marinha e você consegue ver, né, essa influência da movimentação da água, do mar, sobre o formato desse material que é depositado. Né? A deposição rápida, você tem pouca estratificação, laminação, então você não vai ter uma separação muito boa, né, de tamanhos, então você vai acabar formando um material que não tem essa estratificação, um aspecto bem típico de arenitos. Nós temos uma coluna de arenito muito bonita aqui perto de Rio Verde, para quem nunca foi, tem uma cachoeira do Rio Preto, mas é uma cachoeira muito perigosa, não dá para levar vocês. A pandemia também não dá para levar, porque é uma descida muito íngreme, e tem relatos de pessoas picadas por cobra, que tem muita cobra. Eu já fui pessoalmente, é claro, tive muita sorte, porque eu fui totalmente despreparado, fui de tênis, bermuda, camisa, não fui né? Quando eu cheguei lá embaixo é que tinha um grupo de pessoas que começou a contar um monte de história, né, e aí a gente fica meio com medo, meio cismado com a história. Mas ali você tem uma coluna de arenito, dá para ver ali na cachoeira, né, uma coluna de arenito muito grande que não tem muita estratificação. Né, então, é porque a deposição foi muito rápida. E quando a deposição é lenta, você tem essa boa estratificação. Você vê essas linhas estratificadas, né, caracterizadas aí pelo material. E diagênese, né, falando tanto de diagênese, falando lá do campo de diagênese, temperaturas abaixo de 300 graus Celsius, com pressões inferiores a 200 megapascal, né, e que é um conjunto de processos que envolve empacotamento, desidratação,
litificação, que termina na formação de uma rocha sedimentar compacta e coerente. Então, a compactação reduz a porosidade, né, leva à deformação, o entramento a acilação que pode ocorrer em função da presença de alguns precipitados químicos, como carbonato de cálcio, eu falei lá para vocês anteriormente, como quartzo, que une as partículas, gerando, podendo gerar até alguns minerais novos, né? Envolve também o processo de dissoluções dos minerais pré-existentes, e em função de uma condição, né, ambiental nova, leva a uma nova condição de equilíbrio, fazendo com que ocorra a recristalização diagenética, ou seja, aqueles minerais vão sofrer dissolução, vão ser transportados, e quando depositados, vão encontrar uma condição ambiental totalmente diferente, recristalizando um mineral totalmente distinto daquele que deu origem àquelas soluções. E aí, um mapa geológico bem generalizado, mas eu vou disponibilizar aí para vocês no Moodle, um mapa hidrogeológico do Brasil, muito interessante, mostrando as áreas de bacias sedimentares, mas aqui é muito interessante, principalmente aí as coberturas sedimentares e os períodos de formação, né, do Quaternário, Terciário, do Cretáceo secundário, aquilo do secundário, período secundário, Cretácico, Jurássico, Triássico. Então, se nós vermos aqui, formos ver a nossa região aqui do sudoeste goiano, nós temos desde a região do Cretácico, né, esse material mais verde aqui, como também nós temos os basaltos extrusivos, esse material mais rosa aqui, que é a base, pega aqui a parte de uma parte sudoeste goiano, né, uma parte do Triângulo Mineiro, né, vai pegar aqui uma parte de São Paulo, região norte de São Paulo, do Paraná, quer dizer, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a bacia do Rio Paraná. Né, e esse material Cretáceo, do Cretáceo aqui, que aí nós podemos ter tanto, um material depositado, é um sedimento depositado aqui, que nós temos vários tipos de deposições, de formações sedimentares, nós temos formações sedimentares do grupo Marília, do grupo Bauru, né, Adamantino, e aí vocês, né, podem ter a curiosidade para, no mapa geológico de Goiás, que eu deixei na primeira aula, lá tem um mapa geológico de Goiás, que vai detalhar para vocês as rochas das formações geológicas que nós temos aqui na nossa região. Né? Nós temos desde a formação adamantina, nós temos a formação Marília, nós temos esse basalto extrusivo, vulcânico, né? Então, e essas formações Marília e adamantino são sedimentos, e principalmente, se a gente entender que os sedimentos que foram depositados nessa região aqui, eles são oriundos da região central do Brasil. Então, esse material foi transportado e depositado aqui. Né? Agora, é uma pergunta, inclusive, que eu fiz com muita curiosidade na aula prática. A gente estava no primeiro, o professor Newton Cury falando, né, que a gente tinha saído da área de formação vulcânica, subimos um pouco e fomos com a área de formação sedimentar. Eu perguntei, de onde vem esses sedimentos? Olha, vem da região do Brasil Central, né, de pontos mais altos, e esse material foi depositado aqui. Aí a gente já sobrepõe de que essas formações sedimentares que nós temos aqui, né, que foi formada ali no Cretáceo, é justamente, né, resultado, né, da erosão da superfície clodoânica, formando uma nova superfície chamada superfície sul-americana, coberta aí por muitos sedimentos, né, por muitas coberturas sedimentares. Ok? Então, pessoal, bom estudo, não deixem de ler, porque isso influencia muito, né, e leiam o material sobre geologia do sudoeste goiano. Então, pega o material lá de geologia de Goiás, e lá vocês vão encontrar as formações geológicas, em específico da nossa região, principalmente aí esses materiais sedimentares e esse basalto, e a característica, inclusive, desse material, desse basalto, ok? Então, pessoal, até o próximo encontro.
Até a próxima aula. Bom estudo e boa leitura. Lembrando que a leitura é obrigatória. Vou insistir. Bom estudo e até a próxima, pessoal.